mas estou desempregado. E aí o inimigo levanta alguém da sua família, dos seus amigos, do seu vizinho, e te aponta e diz: você não crê? E aí você fica naquela situação, porque você diz: eu creio. E aí o inimigo te diz: mas você ainda continua desempregado. Para outros, a enfermidade, e alguém te aponta e diz: mas você não é cristão? Você não é crente? E ainda como esta enfermidade está dentro de você? Eu não posso responder que é a vontade de Deus, porque não é a vontade de Deus. Mas muitas vezes você é confrontado a respeito desta fé. Mas você tem fé. E alguém diz para você: por que você está passando isso no seu casamento? Tribulação, luta, dificuldade com o esposo, com a esposa, dificuldade com os filhos. E aí somos confrontados com a questão da fé. Como que eu tenho fé e estou sendo confrontado diante das realidades da vida? Como que eu digo que eu tenho fé e as pessoas me apontam e dizem: por que nada acontece na sua vida? E alguns chegam no último estágio que eu citei, a fé confessada, desenvolvida e testada. Ele muitas vezes está sendo tentado na sua fé. Aí ele começa a entrar em conflito mental, emocional e existencial. Mental, emocional e existencial. Ele começa a dizer para si: mas eu estou servindo a Deus há tanto tempo e nada acontece. Amado, Jesus, neste texto, ele vai nos ensinar muita coisa. Nós vamos citar outros textos que vai ser acompanhado aqui. Jesus vai nos mostrar alguns segredos, o porquê que muitas vezes ainda continua algumas coisas sem ser resolvidas na minha vida. A culpa não é de Deus, a culpa não é da sua palavra, a culpa não é do diabo, porque nem tudo é do diabo, mas boa parte são. Mas a culpa é minha, é nossa, porque eu tenho o segredo, eu tenho aquilo que Deus me deu e está dentro de mim. Eu tenho a fé, eu tenho a sua palavra que me desenvolve esta fé, eu tenho a revelação dela. Mas muitas vezes não tem a compreensão do que ela quer me ensinar e me dizer. E aí eu começo a ter problemas. A minha linguagem continua sendo a mesma de muitos que não são cristãos. Na hora da dificuldade, do problema, a linguagem é a mesma. As minhas emoções continuam sendo a mesma das pessoas que não são crentes. A forma de decidir e resolver continua sendo o mesmo. Porque eu não aprendi, eu não entendi, eu não compreendi o que a palavra quer me ensinar. Quer nos mostrar os seus segredos. Isso não é para quem está lá fora, é para mim e para você. A Bíblia diz: Deus não fará nada sem que revele os seus segredos aos seus escolhidos. É para você, é para mim esta palavra. E para me ajudar a compreender e a desenvolver a minha fé, a ativar esta fé, a liberar esta fé que o Senhor me deu. Para muitos ainda, irmãos, não entenderam que a preocupação, a ansiedade
Filipenses 4:6 diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. A ansiedade é uma faculdade emocional que no grego quer dizer para você não pegar o pensamento quando ele está tratando sobre isso. Ele diz para você não se preocupar com nada. Quando ele diz não se preocupar, ele quer dizer o seguinte: não pegue o pensamento e fique com aquilo na cabeça a todo momento. Porque a ansiedade é a preocupação de algo que está na mente, que está dentro da sua cabeça, e todo momento você fica pensando naquilo. Isso gera ansiedade. Mas o Senhor diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Para muitos chegar e pedir é fácil, irmãos, porque Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mas não é a questão do pedir, é como pedir, é a forma de pedir. Quando você vai em Mateus 15, verso 25, tem um texto lá que é muito importante para nós. Aquela mulher, estava passando por grandes problemas. Como eu e você que passamos por muitos problemas. E ela sabia que o único que resolveria tudo era Jesus. É Ele que tem o segredo de resolver todas as coisas. Só que aquela mulher, irmãos, antes de chegar, correndo, suada, cansada, estressada, amargurada, aflita de espírito, e chegar para Jesus, que era o solucionador e é de todos os problemas, e chegar pedindo, antes ela fez uma coisa: ela adorou. Então chegou ela e adorou, dizendo. Depois ela pediu: Senhor, socorre-me. Irmãos, o texto bíblico, ele é claro, a Bíblia não nos deixa errar. Antes, o texto diz que ela chegou e adorou ao Senhor. Ela não chegou diretamente pedindo. Quando nós paramos e pensamos nisso, irmãos, quantas atitudes estão erradas em relação à fé? E ativar esta fé? Porque quando eu chego na casa de Deus, a primeira coisa que eu chego e falo: Senhor, socorre-me. A coisa está feia. A situação está complicada. Alguns dizem: Papai do céu, se tu não me resolveres hoje, é meu último dia. Irmãos, é a emoção, é o que está na mente, é o que está dentro dele, é a ansiedade, é a preocupação, são os males desse século que atingem a humanidade, é o desespero, a aflição. E aí nós chegamos diante do Senhor dizendo já: Senhor, socorre, 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 achando que Deus não sabe que eu estou passando isso. Eu chego diante de Deus querendo dizer: Senhor, tu não está vendo? Eu sou o último dessa terra. Só eu estou passando o que eu estou passando, ninguém mais. Irmãos, nós chegamos a uma atitude diante de Deus que nós colocamos diante dele como que se eu fosse a última pessoa. É só eu. Só está acontecendo comigo. Mas essa mulher, antes de fazer e pedir socorro, ela adorou. Ela adorou, irmãos. Não importa o que esteja acontecendo contigo, comigo, conosco nesta noite, o que Deus quer de mim e de você é que essa situação, esse problema, essa dificuldade, aonde você está metido, o buraco, o poço, a cisterna, a cova, o rio que está na sua frente ou o mar, não importa o que seja que está acontecendo na sua vida, nesta noite ou durante a semana,
precisa adorá-lo. Adorá-lo. Pai, eu estou passando por tudo, mas eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Preste atenção, não é a nossa reclamação, não é o tamanho do nosso problema, não é o tamanho da dificuldade que vai fazer Deus me ouvir e te ouvir mais, não, irmãos. O que vai chamar a atenção de Deus para você é a sua adoração em primeiro lugar. Por que muitos não ativam a fé, não liberam a fé? Porque, irmãos, ele está diante de um Deus que sabe tudo, que conhece todas as coisas, que não está nada oculto diante dele. Só que ele não consegue entender que esse Deus requer de mim e de você adoração. Fale, Pai, eu te adoro. Levante a sua mão, eu te adoro, Deus. Eu vim nesta noite para te adorar em primeiro lugar. Repita comigo, eu sei que tu conheces os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, a enfermidade que ainda persiste em mim, o desemprego, o problema na minha casa, o problema com a minha família, o problema no meu casamento, mas agora eu esqueço de tudo isso. Levanta a sua mão, eu esqueço de tudo isso, Senhor, e eu te adoro, e eu te adoro, e eu te adoro. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. Senhor, socorre. Presta atenção, Deus não se move e não é movido pela carne. Deus não se move e não é movido pela carne. Outra coisa, Deus não se move pelas longas noites de oração e de choros sem adoração. Se você misturar adoração, oração e choro, as coisas mudam. Você entendeu? É adorando, é orando, é chorando, aí Deus vai te ouvir, porque Ele quer primeiro que você o reconheça, que Ele é maior. Quando eu adoro, eu quero dizer o seguinte: a linguagem divina de Deus é a seguinte: por mais que eu esteja passando qualquer luta e dificuldade ou problema, Tu és maior, Tu és soberano, Tu está acima de tudo. Os meus problemas não são nada diante da Tua grandeza, da Tua glória, do Teu poder, da Tua maravilha. Tu és Senhor. Por isso eu te adoro. Tu és o Deus que preparas uma mesa diante do meu inimigo. Tu és o Deus que não deixa faltar nada. Tu és o Deus que me faz passar pelo deserto, mas as minhas sandálias, as minhas vestes não se acabam. Eu posso chorar uma noite, mas a alegria vem amanhã, porque Tu és o Deus, Tu és o Senhor. É maior que tudo, é maior que todos os meus problemas e minhas dificuldades. Por isso eu estou aqui para Te adorar. Aleluia! Deus, aleluia. Ele é movido, irmãos, através da resposta da minha fé. Por isso que nós citamos: fé não é esperança, fé não é o que eu vejo, fé no presente, não é no futuro. Mas como liberar e ativar essa fé? Algumas coisas que nós vamos entender nessa noite. Jesus, quando chegou e ensinou para eles e disse: olha, se você vê este monte, para muitos pregadores o monte pode ser um problema, uma luta, uma dificuldade. No grego e na linguagem que Jesus estava tratando, o monte era um monte mesmo. Porque ele já tinha feito, se você pegar o texto antes, você vai ver que ele amaldiçoa uma figueira, e depois quando volta lá a figueira não tem mais fruto nenhum.
Ele estava tratando com temas da natureza. Então, da mesma forma que ele fez, ele começou a explicar e ensinar os discípulos: olha, se você tiver um monte, ele diz, olha, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, e aí ele estava apontando, estava se referindo, e ao local onde ele estava, tinha um monte mesmo, ele estava se referindo àquele monte, como ele fez com a sua voz, e ele amaldiçoou aquela figueira através da sua voz, porque o texto mostra que Jesus amaldiçoou, Jesus não tocou diretamente. Ele foi para pegar fruto, não achou, e pegou e amaldiçoou. De ti não nasça nunca mais fruto de ti. Foi a palavra, foi a voz dele que amaldiçoou aquela vida. E aí ele disse da mesma forma, aí ele entra depois lá na frente desse texto: qualquer que será este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Então qual o segredo para ativar a fé? Para liberar a fé? Ele está dizendo o seguinte: nós aprendemos semana passada que fé é do coração. A fé é do coração. Repita comigo: fé é do coração. É do coração. Por isso que Jesus disse: se não duvidares em seu coração. Não disse na sua mente, não disse no seu intelecto, não disse no seu corpo. Ele disse: não duvidares em teu coração, porque a fé é do coração. Mas creres de todo esse coração, porque ele está usando a mesma expressão ligada ao coração, mas se creres de todo o coração. Mas ele dá um outro segredo, irmãos, que é o que nós queremos trabalhar nesta noite. A fé é do coração. Só que aqui ele nos ensina o seguinte: porque em verdade vos digo que qualquer que disser. A fé, irmãos, é do coração, mas agora eu quero que você entenda: para a fé agir, para a fé se movimentar, para aquilo que você está pedindo e buscando acontecer, para que aquilo que está no mundo invisível, imaterial, aquilo que ainda não se concretizou, que não é uma esperança, mas é fé sua, que está no seu espírito, no mundo de Deus, da sua palavra, e vai estar no seu espírito e você crê, aquilo que você tem como fé no seu coração, ela só entra em ação quando você confessa, quando você diz. Então guarde nessa noite a fé do coração, mas ela tem que ser confessada pela boca. Você está me entendendo? Muitos não recebem porque crê. Eu creio, Senhor, mas não confessa. Ele não declara. Ele não deixa no mundo físico que nós estamos a sua palavra dizendo que crê e confessando aquilo que sua fé já disse para ele que ele tem. No seu espírito está dizendo: eu tenho. Na palavra diz: você pode. No seu coração você crê, mas você não confessa. Então a fé tem que ser do coração, mas ela tem que ser confessada. Lembra que eu falei para vocês? Fé é confessar, tem que ser desenvolvida e tem que ser testada. Eu te pergunto para nós: quantos de nós confessamos isso? Por isso que ele diz aqui, ó: porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele diz, se fará aquilo que ele diz, e tudo que ele disser será feito. O que está acontecendo? Por que estamos perdendo a batalha? Estamos perdendo a guerra? Porque nós vemos o
falando e declarando aquilo que ele quer fazer no mundo, na televisão, no rádio, em todos os lugares. Mas eu tenho fé, mas eu não confesso aquilo que a palavra diz que eu tenho, que eu posso, que eu consigo, que eu sou. Eu esqueço e muitas vezes me atemorizo, e a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de ousadia. Ele nos deu o espírito de ousadia para que eu confesse diante do público, diante da minha família, diante do meu trabalho, da minha escola, de onde eu for, eu confesse aquilo que a fé me diz que eu tenho, que eu posso, que eu sou, que eu consigo. Eu preciso confessar. Se eu não confessar esta fé, ela vai ficar no meu coração, mas não vai se materializar. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso confessar. Este confessar é aquilo que você diz. Esse confessar é aquilo que você fala. Por isso ele diz: aquele que disser a este monte, ergue-te daqui para lá, e crer e não duvidar em seu coração, se fará isso, porque ele está confessando. É a mesma coisa, você está quebrado, está sem dinheiro, mas você pode confessar e dizer: eu sou abençoado, eu sou próspero, ainda que eu não tenha agora, mas eu sou próspero. O Senhor já me abençoou. Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, ele diz: e ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Você já é abençoado. Você precisa confessar e dizer: eu sou abençoado. Eu vou te dizer o porquê que acontece isso. Efésios capítulo 1. Você cresceu num ambiente que todos diziam: você não serve para nada, você é um imprestável, você só atrapalha a minha vida, você é um burro, uma burra, um idiota, você nunca vai ser nada, você não consegue nem fazer um bolo, nem fritar um ovo, você não consegue fazer uma razão de matemática, de dividir ou de somar e de multiplicar. Você não vai conseguir passar nas melhores faculdades porque você estuda numa escola do governo, numa escola dos professores mais faltos do que aparecem. Você é bombardeado durante toda a sua vida, e diante da sua vida, na sua memória, na sua mente está gravado que você não pode, que você não consegue, que o mundo é para os espertos e você não é esperto. O mundo é para aqueles que se agem como serpente e você não age como serpente. Você foi gravado no seu espírito, na sua mente, que nada vai poder acontecer com você. Eu sabia que não ia acontecer, porque eu sou azarado demais. Eu sabia que não ia dar certo, porque nada dá certo para comigo. E tem gente que ainda vai no sorteio da empresa e diz: eu não vou ganhar porque eu nunca ganhei nada. Ele mesmo declara que ele nunca vai ganhar nada, irmãos. Ele foi contaminado por isso. E mesmo ele em Jesus, a linguagem dele é a mesma. E aí ele reproduz para o seu filho aquilo que ele ouviu dos seus pais, que ele ouviu no círculo da sua família. Ele começa a transferir para os seus filhos, para os seus familiares. Mas ele esquece de confessar, irmãos, que agora em Cristo Jesus, olha só o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele esquece que agora ele é abençoado. Eles podem não aceitar, eles podem não crer, eles podem nem querer ouvir, mas você vai declarar: eu sou filho de Deus, a bênção está sobre mim, a bênção está sobre a minha casa, a bênção está sobre a minha vida, e eu vou avançar, porque eu sou abençoado. Alguns podem dizer: não dá, você não pode. Você vai dizer: eu posso.
fortalece. Repita comigo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo de acordo com a palavra de Deus. Você pode, você pode. A enfermidade não pode com você, porque você está em Cristo Jesus. Aleluia! A maldição não está sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você está em Cristo Jesus e foi quebrado. A enfermidade não vai dominar você e te levar para a cova, porque você está em Cristo Jesus. E você diz: eu sou abençoado, o meu corpo é abençoado, a minha mente é abençoada, o meu coração é abençoado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confessar envolve 3 coisas. Então eu preciso confessar. Eu preciso falar. A fé é do coração, mas eu preciso confessar com a minha boca. Não aceite a situação na sua casa. Não aceite a situação no seu trabalho. Vão mandar embora, eu vou ser o primeiro. Não, você não será o primeiro. Você não será mandado, porque você é de Jesus. Você é abençoado. Todo mundo está pegando aquela doença, mas você não vai pegar. Nós não vamos pegar. É a nossa fé confessando. Eu confessando com a minha boca e declarando: aqui não, na minha vida não, na minha casa não, na minha família não. Muitos estão perdendo o marido, mas você não vai perder. Muitos estão perdendo a sua esposa, mas você não vai perder a sua. Muitos têm perdido os filhos para a droga, mas você não vai perder o seu. Muitos filhos têm feito um mau casamento com muitas pessoas que não conseguiram se libertar de algumas coisas, mas o seu filho e a sua filha não. Porque você vai confessar diante de Deus: Deus, eu sou abençoado, eu sou teu filho, a tua bênção está sobre mim e sobre a minha casa. A mesma bênção de Abraão que estava lá, Romanos capítulo 4, a bênção de Abraão que estava sobre Abraão, veio sobre a sua posteridade, chegou até Cristo e chegou à sua vida, a minha vida. E a bênção de Abraão era composta de 3 coisas: bênçãos espirituais, bênçãos materiais e bênçãos financeiras. Repita comigo: bênçãos espirituais, bênçãos materiais e bênçãos financeiras. Isso está sobre você, está sobre a tua igreja, está sobre nossas vidas. Nós somos abençoados espiritualmente, materialmente, financeiramente. Ela chegou até mim e até você. Quando eu falo em confessar, ela envolve 3 coisas. Primeiro, declarar que aquilo que cremos é verdadeiro. Quando eu confesso, eu estou dizendo para as pessoas que aquilo que eu creio é verdadeiro. Por isso que eu preciso confessar, porque eu estou dizendo para as pessoas e declarando que aquilo que eu creio é verdadeiro. Irmãos, quando eu recuo, o inimigo avança. Quando eu retrocedo, o inimigo se levanta. Depois você volte lá no capítulo 16, 17 de 1 Samuel. Você vai ver que Davi, quando foi brigar e lutar contra o gigante, diz que quando o gigante deu um passo para frente, Davi não recuou. Diz que quando o gigante deu um passo para frente, Davi foi ao encontro dele. E quando o gigante vinha, ele já começou a girar a sua funda. Sabe por quê, irmãos? Quando eu não declaro a minha fé, quando eu não confesso a minha fé, eu estou recuando e o inimigo ganhando espaço. É por isso que você perde na escola. É por isso que você sofre no seu trabalho. É por isso que você sofre no corpo, nas enfermidades.
É por isso que sofremos na questão financeira, porque quando eu recuo e eu duvido da palavra de Deus, o inimigo avança, e aí eu deixo de crer naquilo que a palavra diz, que eu posso, que eu tenho e que eu sou. Você está me entendendo? Mas quando eu confesso e deixo declarar daquilo que eu creio, o inimigo se afasta. Sabe por quê? A sua fé, você está confessando, está deixando claro para todos aqueles que estão à volta de você o que você crê. Porque quando as pessoas jogam algumas coisas e você começa a duvidar e colocar a palavra de Deus em segundo plano, foi aquilo que aconteceu com Eva. Satanás disse para ela: não, mas não é assim que a Bíblia diz. Gênesis 2,17, Deus já tinha dito, eles não poderiam comer da árvore. Mas eles foram e comeram, porque a serpente diz: não é bem assim. E eles aceitaram. Mas eu quero dizer que você não pode aceitar. Por mais que a ciência diga e fale que tem todas as soluções do mundo, irmãos, a ciência nunca vai chegar a ser maior que a palavra de Deus. Ainda que a política diga que vai dar solução para todos os problemas, você não pode acreditar que está acima da palavra de Deus. Ainda que a economia diz que vai dar um jeito no país e o país vai melhorar, você não pode acreditar que a palavra de Deus está abaixo, que a economia está acima da palavra de Deus. Ainda que te ensine todas as coisas, você subjuga e coloca abaixo da palavra de Deus, e você vai continuar declarando que em Deus você pode todas as coisas, ainda que a política diz que você não pode, ainda que a economia diz que não dá, ainda que a ciência não conseguiu uma cura para aquele problema, você vai continuar acreditando e confessando e declarando a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares e sobre aqueles todos que te servem. Você entendeu? Confessar é declarar para aqueles e para as pessoas aquilo que você tem. Segundo, é fornecer evidência. Confessar é fornecer evidência daquilo que está no nosso coração. Eu vou fornecer evidências daquilo que eu creio. E como que eu forneço evidências daquilo que eu creio? Sendo que ainda não se materializou. Quando você está falando, você está confessando, o seu comportamento tem que mudar. O seu comportamento vai evidenciar aquilo que você está confessando. A forma de você se levantar de manhã, a forma de você ir trabalhar, a forma de você conversar com as pessoas vai mudar, porque você está dando evidência. As pessoas estão olhando para você e estão dizendo: olha, são poucos dias de vida, e você está glorificando e exaltando ao Senhor e dizendo ainda que eu morra, Ele se levantará no último dia, Ele é meu juiz, é o meu Senhor. Você está evidenciando a sua fé. Você está mostrando para todos que diante do problema, da dificuldade, das tribulações e das lutas, você continua servindo, adorando e bendizendo ao Senhor. Fornecer evidência do que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que um coração abatido, irmãos, desfigura o rosto, mas um coração alegre formoseia o seu rosto. Então, se você evidencia através do seu coração que aquilo está vivo, o seu rosto vai mostrar que você está vivo, que você está confiante, a sua atitude vai mostrar que você está confiante. Muitas vezes, irmãos, a fé, muitas vezes eu estou dizendo que tenho fé e estou me queixando. Eu estou dizendo que tenho fé e estou mendigando. Mas a fé é para aqueles que insistem. Ainda que a porta não se abriu, eu continuo crendo que vai se abrir. Vai ser este ano. Este ano é o meu ano. É o ano que eu vou casar. É o ano que eu vou arrumar um bom emprego. É o ano que eu não vou mais visitar os hospitais. É o ano que eu vou lançar fora os meus medicamentos. É o ano que agora as coisas vão acontecer. É o ano que eu vou romper em fé. É o ano que agora vai ser um ano de sucesso. Deus preparou 2019 para mim. Eu fui escolhido por Deus. Eu sou premiado. Eu sou agraciado. Esse é meu ano. Olha, ninguém vai me parar. Ninguém vai me deter. Sabe por quê? Deus preparou 2019 de
provando a sua fé. Aleluia! Fé é agir. Presta atenção. Eu digo que tenho fé, mas irmãos, fé é agir. Eu ajo, mas não tenho fé, também não resolve. Então eu tenho que ter fé e agir. Eu tenho que agir e ter fé. Eu tenho que obedecer a palavra. Aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a aparecer. E por último, confessar é testificar que aceitamos. Irmãos, quando eu confesso, eu testifico que aceitamos. Que a palavra de Deus, ela está acima de tudo na minha vida. Eu vou testificar para as pessoas que a palavra está acima de tudo. Fé é declarar, fé é testificar para as pessoas, fé é dar evidências. Por isso que eu vou ativar a minha vida. Eu não vou ter mais tempo hoje, mas sexta nós vamos continuar. Mas eu aprendi nessa noite que eu preciso confessar. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos entrar numa guerra.